Alabachecabas. Deus, usa este homem como teu instrumento. Usa em tuas mãos. Que haja milagres. Milagres, milagres, milagres. Salvação de alma, prodígio e maravilha. Usa ele como tu queres, para falar comigo, falar com a igreja, falar com os amigos, falar com todos. Usa ele grandemente, Senhor. E a igreja diz: Pastor Charles, o tempo é seu, não se preocupe, daqui para a madrugada a gente espera. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos e reconhecemos a tua majestade santa, Pai. Tu és formidável, tu és longânimo, benigno, tu és maravilhoso, tu és excelso, sublime. Tu és, Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pai, nós nos prostramos diante da tua majestade, reconhecemos a tua soberania, a nossa pequenez, Senhor. Tu és a palavra, tu és a palavra. Por favor, Espírito de Deus, vem em cada coração, naquilo que somos tão limitados, que teu Espírito, Pai, se mova em toda essa cidade, em cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está assistindo agora, possa prestar culto a Ti. Tu és o Rei, Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és digno de honra, de glória. Nós nos assentamos aos Teus pés nessa noite, para Te dizer que somos deveras necessitados do Teu Espírito. Para onde iremos? Só Tu tens a palavra de vida. Nós queremos comer do Senhor, beber do Senhor, que é manso e humilde de coração. Oh Senhor, oh Deus, que cada um possa realmente ser nutrido pelo Teu Santo Espírito, que Teus propósitos se cumpram cada dia mais em cada um de nós e neste lugar, em nome de Jesus. Vamos abrir no livro de Jeremias, por favor, capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Amém. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, último rei de Judá, filho de Josias, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, verso 4 diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Pai, mais uma vez, eis-nos aqui, todos nós, que o Senhor envie a Tua palavra, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Você pode se assentar, amém? Salmo de número 143. Às vezes, quando saímos de uma reunião, dizemos: olha que bênção foi aquela reunião. E quando alguém pede, conta mais do que aconteceu, nós podemos contar sobre as músicas que foram ministradas, as pessoas que se apresentaram, mas poucas pessoas conseguem reproduzir aquilo que ouviram da palavra. Poucas pessoas conseguem compartilhar os versículos que foram pregados, porque a maioria não traz Bíblia, uma outra parte não traz seu caderno, seu bloco de anotação,
a outra traz a sua esposa como um HD externo, achando que a palavra ministrada a ela vai tocar o seu coração. Salmo de número 143, no versículo de número 6: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Verso 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Nessa noite quero falar com você sobre realmente um Deus de propósito, um Deus que envia a sua palavra, e eu e você somos responsáveis por aquilo que foi pregado na noite. Um certo pastor americano falecido já, ele dizia que as pessoas são extremamente responsáveis por aquilo que participam do ambiente, mas muitas vezes não absorvem a palavra, e um dia dirão: mas eu nunca escutei isso. Te lembra naquele congresso, a noite de ontem, pastor Marcelo pregou em 1 Pedro capítulo 2, eu anotei. Pastor Lauro estava pregando em Marcos capítulo 16, verso 14. Anotando, porque Deus usa quem Ele quer, e eu estou aqui para aprender do Senhor. Então muitas pessoas dizem: Deus não falou comigo. Como? Toda hora alguém tem que te chamar a atenção. Ei, escuta o que a Bíblia está dizendo. Ei, escuta lá. Para, te aquieta. Todos nós somos responsáveis que estamos aqui nessa noite. Você que está ouvindo da mensagem eterna, o que eu e você vamos fazer com ela é um grande problema. Davi está dizendo: Senhor, a minha mão está levantada diante de ti, a minha alma está sedenta, e eu preciso do teu espírito, eu preciso de uma palavra para o meu coração. Esses tempos são complicados, os inimigos me cercam, mas eu preciso te dizer que a minha alma anseia por ti, a terra está sedenta, não há lugar de fonte para a minha vida, eu preciso te dizer. Aliás, ele fala isso nos Salmos, quando ele diz: Senhor, olha à minha direita e vê, ninguém há que se interesse por mim, refúgio me faltou, mas a ti digo, tu és a minha porção nessa terra de viventes. Talvez quando você se cansar de procurar nos homens, você possa se atinar para que Deus está te chamando a atenção para Ele mesmo. Então, quanto mais você se chateia porque alguém não veio em sua direção, é sinal de que você está na direção contrária de Deus. Então Davi está dizendo: eu sou um príncipe, eu sou rei, eu tenho poder, mas nem todo que tem poder tem autoridade. Davi estava dizendo: esse lugar que eu estou assentado como rei, eu preciso dos reis, do Senhor dos senhores. Qualquer lugar de autoridade, todos nós temos autoridade, todos nós temos poder de decisão. Até quando você fica calado, você está decidindo pela indiferença. Até quando você não interage com o ambiente espiritual, você está fazendo uma escolha. E Davi diz então: Senhor, eu não quero descer a cova como os demais. Como alguém que é rei, governador de Israel, príncipe do Senhor, está dizendo: eu não quero descer a cova. Sabe por quê? Porque lembrando aqui então do começo das missões do pastor Natalino, ele se reportando e lembrando dos dias de decisão, de uma escolha que ele fez, ele precisa manter o fogo do Espírito até hoje, porque senão ele pode liderar uma congregação e uma nação, e mesmo assim não entrar na terra que Deus tem para ele. Quando o fogo se apaga, título nenhum vai salvaguardar você, nem os nossos livros de feitos. Moisés insistiu para Deus: Deus, não é possível que o Senhor não vai me deixar tocar essa terra de promessa, pelo amor de Deus, me deixa entrar. Não, pediu uma vez, duas vezes: não insiste, Moisés, vou quebrar teu galho, sobe aqui um pouco e eu vou te mostrar a terra que você não vai entrar. Sabe por quê?
porque lhe faltou gentileza na liderança dele, lhe faltou generosidade, e lhe sobreveio arrogância. O homem que era o mais manso, ao invés de ter na simplicidade falado à rocha, ele surrou a rocha diante do povo, e Deus disse que ele não o glorificou diante dos homens. Uma igreja missionária, ela pode liderar a multidão, líderes podem arrolar muitos membros em suas congregações, mas mesmo assim não entrar no destino que Deus tem com eles. Mas Davi está me ensinando, posso dizer, começando no ministério, ele está me dizendo que um homem de autoridade continua dizendo: o que mais importa é a tua face, o que mais importa é a tua presença, e eu não posso deixar de te buscar, porque então eu serei como os outros reis, que estão no lugar de autoridade, mas não tem mais a presença do Senhor, tem a amizade do rei, se assentam na mesa do rei, mas não com o rei dos reis. Então Davi diz para mim: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, porque em ti eu confio. Ele está colocando a agenda dele diante do Senhor, ele não está no estratagema humano, porque missões agora é uma terceirização de querer multiplicar o ministério e não povoar os céus, de apresentar resultados para que os homens possam bater no ombro e dizer: parabéns, você está fazendo um bom serviço. Mas muitas pessoas estão ganhando muitas almas e perdendo a sua. Sabia disso? Claro. Salmo 143, Davi ainda diz para mim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me teu bom espírito por terreno plano. O dia que ele parou de se assentar na escola do Espírito de Deus foi o dia em que ele curtiu o seu palácio, olhou para Batseba e desejou. Sua família, sua casa foi assolada de maldições, e não foi o diabo que trouxe prejuízo, foi uma decisão equivocada de não ter obedecido a Deus e ter desejado realizar suas próprias concupiscências. Então, se Davi está me dizendo e me ensinando que eu preciso todos os dias chorar e dizer: Senhor, onde tu me queres? O que o Senhor quer que eu fale? Qual é a tua direção para a minha vida? Pelo amor de Deus, me ensina a fazer a tua vontade. O que é que Davi está me dizendo? Que ele tem dificuldades, ele está fazendo morrer a sua natureza orgulhosa, prepotente, que todos nós temos. Todos nós temos vaidades, todos nós temos problemas, se não tivermos o Espírito de Deus, com baixa autoestima. E muitas pessoas sobem aqui e querem se realizar diante dos homens. Então Davi está me ensinando: Charles, por favor, te assenta para aprender com Deus, todo dia, deixa Ele ensinar a sua vontade. Você não vai querer muitas vezes obedecer, porque você vai ter que sacrificar, porque você vai ter que fazer morrer a sua natureza carnal, porque você tem que amar mais, porque você vai ter que perdoar mais, porque você vai ter que ter paciência. Então Davi diz: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por favor, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Então eu quero voltar com você para o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1, no verso 1 diz: palavras de Jeremias. Deixa eu abrir aqui uma outra versão. Filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Você que está anotando, deixa eu te falar o que significa a palavra Jeremias. Alguém sabe? Aquele a quem Deus designa, aquele a quem Deus dá um propósito, aquele a quem Deus gerou e já trouxe
qual é a realização? Qual é o seu propósito de vida? A maioria das pessoas, elas estão perdidas dentro das congregações sem entender o seu destino, o propósito a que vieram. E irmãos, uma das coisas, lembrando aqui do slogan de uma marca de refrigerante, que é colocar uma latinha na boca de todo e qualquer ser humano. O nosso chamado é apregoar o Evangelho a toda e qualquer criatura. O nosso métier são almas. Tocar as almas, ganhar pessoas para Cristo. Jeremias quer dizer um homem que tem um desígnio. Sabe de quem ele é filho? De um homem chamado Ilquias. Ele é um dos sacerdotes. Ele não é Ilquias, que era um sacerdote, que estava com Josias. Alguns imaginam que seja. Mas essa palavra Ilquias, você que está anotando, quer dizer: Deus é a minha porção. Sabe quem é o pai de Jeremias? Um pai dedicado com a sua casa, que estava nutrindo o seu filho com as palavras eternas. Infelizmente, a maioria dos brasileiros, e aqui eu, não fui educado no Evangelho. Alguns de nós, presta atenção, foram educados religiosamente na denominação, mas não foram educados na palavra. Por quê, pastor? Porque o obreiro que ministrava na casa do Senhor era um péssimo pai e um péssimo marido. Então o discurso que tinha, ele era extremamente destruído com o comportamento. Mas Ilquias, esse sacerdote, ele alimentava a sua casa com a palavra eterna. Ele atravessou reinados como o de Manassés, filho de Ezequias, que pediu a Deus mais um tempo para que não morresse. Deus deu a ele 15 anos, mas Deus trouxe um castigo às futuras gerações. E Manassés, o seu filho, era um rei mau, péssimo. E Ilquias teve que enfrentar o reinado de Manassés, viu o reinado de Aminon, que não foi diferente, era um homem sanguinário. Obrigado, querido. Era um homem problemático. Presta atenção, o homem a quem Deus designa. Jeremias está numa casa de paternidade saudável, ao que parece, mas talvez você não teve essa vida familiar saudável. Tinha muita religiosidade, mas não tinha integridade. E a palavra continua dizendo que ele é um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Sabe o que quer dizer a palavra Anatote? A palavra Anatote quer dizer respostas à oração. Então eu lembro de Salmo 143, quando Davi, que é rei, está dizendo: Deus, me ensina a fazer a tua vontade, porque aqui é osso duro. Eu tenho dificuldades em áreas do meu coração. Esse era Davi. Para a gente entender que como igreja, nós precisamos ser transparentes e reconhecer as nossas faltas. Para reconhecer que como família nós precisamos de acertos. Nós não podemos apontar o caminho aos ímpios se as nossas próprias vidas não respaldam a pregação do Evangelho. Você está me ouvindo? Anatote quer dizer respostas à oração. Então Ilquias está orando: meu Deus, por favor, Manassés é um rei mau, maligno, Aminon também, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E Jeremias aprendeu a ver que nem sempre os tempos são os melhores. O governo, seja ele ministerial, eclesiástico, ou da nossa nação, pode não ser o ideal. Mas presta atenção numa coisa:
A palavra de Deus vai te fazer permanecer em toda e qualquer estação. Então o problema não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente. O problema é que muitas vezes nós temos o discurso, mas não temos hábitos saudáveis de honestidade, por exemplo. Estamos todos contra a corrupção, mas ela está dentro de nós. E eu não falo simplesmente de roubar os dízimos, porque isto é apenas uma peculiaridade da igreja. Com licença àqueles que não creem sobre isso, que estão nos assistindo, mas isso é para aqueles que estão na fé no Senhor. Então é uma questão nossa. Mas a maneira como os crentes fazem negócio e trabalham no seu dia a dia no comércio, muitos dos empresários não querem ter negócios com crentes, porque são piores muitas vezes do que o Satanás. Por quê, pastor? Porque não tem integridade. Escuta aqui agora, ó. Anatote está numa terra chamada Benjamim, na terra de Benjamim. Alguém se lembra quem era Benjamim? Filho de Dona Raquel. Raquel, ela rouba os ídolos do lar do seu pai Labão. Jacó é o marido de Dona Raquel. Mas quando você vai estudar por que ela rouba os ídolos do lar, não é porque ela era idólatra dos santos, da religiosidade do pai. É que quando você vai estudar a cultura judaica, quem detinha os ídolos do lar, daquela linhagem, tinha direito à propriedade. Tanto é que ela diz com a sua irmã: meu pai vai gastar tudo, não nos deixou herança. Ela rouba os ídolos, porque para a cultura daquele lugar, aliás, ter os ídolos do lar, não é cultura judaica, perdão, ter os ídolos do lar, do Labão, significa dizer que tinha o direito à propriedade. Veja uma coisa, ela fica grávida de um menino. No dia em que esse menino vai nascer, o último suspiro, sabe o que ela diz aqui comigo, ó? Ela chama ele de Benjamim, sim ou não? Não. Ele chama aquele menino Benoni. Sabe o que quer dizer a palavra Benoni? Filho do meu sofrimento. Sabe quando uma mãe gera alguém, uma criança, e amaldiçoa todo o tempo, e dizendo: você será uma desgraça? Se fosse maranhense como eu, ô desgraçado, filho da minha desgraça. Era isso que Raquel disse a respeito de Benoni. Mas Jacó quebrou aquela palavra dizendo: negativo, será Benjamim, filho da minha mão direita. Presta atenção, amado. Jeremias, filho de Ilquias, que quer dizer um pai que provê, cujo Deus é a porção, que mora numa cidade dada aos sacerdotes a 5 quilômetros de Jerusalém, um lugar de oração. Eles estão vendo os governos passarem por eles, e eles estão gerando: vai acontecer coisa nova na nossa terra. Tem que acontecer algo novo, tem que haver mudança, e ele morreu orando por isso. Jeremias morreu clamando por isso, intercedendo por isso, por transformação. Alguns dizem, declaram que ele era um chorão. Ele era um homem quebrantado e compassivo, misericordioso com a sua nação. O que está faltando para as nossas missões é que sejamos como Jeremias. Passe o que passar, tenha olhar de misericórdia por Bragança. Clame por mudança, clame por transformação. Mantenha-se em fé, na fé, alimentado pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor. E seja qual for o tormento, a dificuldade, a realidade espiritual sobre a sua vida, se alimente das verdades. Porque você não é filho do sofrimento, você é Benjamim, filho da minha mão direita. Deus tem com a sua vida um propósito. E você pode estar como Jeremias dizendo: Senhor, mas é muito sofrimento, é muito problema.
E sabe o que diz no verso 2? A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Diga comigo, a ele veio. Diga para o seu irmão, a você, a palavra de Deus é chegada. Para mim a palavra é chegada. Sabe o que eu penso sobre missões? Se você não tiver convicção do que Deus tem com você, alguém pode te empurrar e te direcionar, e você pode reclamar no meio da caminhada dizendo, mas recurso me faltou. Quando um homem é chamado por Deus, Deus é responsável pelo seu sustento. Não é a igreja no sentido instituição. Infelizmente, a igreja institucionalizada não suporta, não sustenta como deve os missionários. Mas Jesus deu uma lição para os discípulos: o pão nosso de cada dia dai-nos. Sabe o que está faltando para mim e para você, como Jeremias? É um lugar de Anatote, um lugar onde Deus traz respostas às minhas orações, onde eu sou alimentado pelo Senhor, ainda que os governos sejam malignos. Deus é a minha porção nessa terra de viventes. Então, quanto mais você olha para pessoas que governam sem a mão de Deus e abandonam o lugar de oração, mais o tempo passa e as resistências têm a força de querer te arrancar do propósito que Deus tem contigo. Mas um homem que é alimentado pelo Senhor passará a pés enxutos. O fogo pode estar lá, ardendo no meio de nós, mas não nos destruirá. As muitas águas não podem apagar o amor de Deus. Então, se você está olhando para a crise do governo eclesiástico, para a crise que se instaurou no pastor que chegou no teu campo, que veio sordidamente mudando de galho em galho porque não é ovelha, porque não deu certo em um lugar, porque adulterou e se prostituiu. Presta atenção numa coisa: todos os governos que nós temos é porque Deus quer nos levar para um lugar estreito, porque a mudança está no lugar de oração, no lugar de intercessão. Deus muda os ares, Deus muda o território, Deus muda a circunstância. Jeremias aprendeu com Ilquias o que era passar por Manassés e Aminon e passar incólume, sem ter sido contaminado pelo erário público, sem ter sido contaminado pelos governos que estavam subjugando Judá. Eles viram a Síria, o Egito e a Babilônia cobrar impostos, coagirem eles, mas eles se manteram firmes ao lado do Senhor. Podem te chamar de besta, podem te chamar do que for, mas por essa verdade, eu e você precisamos viver, em qualquer circunstância. Porque sim, amado, Jesus está voltando e vai acertar as contas com todos os reis que nunca disseram: Senhor, me ensina como devo governar, como devo operar em missões, como eu devo liderar pessoas. Nos dias de Josias, sabe o que quer dizer a palavra Josias? Javé cura, Deus cura. Deus cura. Ele é filho de Amon, rei de Judá, como ele disse, um rei sanguinário. No 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Ele está dando aqui uma linha de tempo do chamado de Jeremias. Ele mesmo está falando sobre isso. Josias foi um dos pouquíssimos reis que tinha nobreza, que tinha bom caráter. Dá uma olhada comigo em 2 Reis, por favor, no capítulo 22. Você que está em casa estudando e lendo a Bíblia, para não ser enganado. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 diz: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai,
e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Mas pastor, ele não era filho de carne, de sangue, de Amon, filho de Manassés, 2 reis malignos? Era. E como é que esse texto fala que Josias, tendo um avô como Manassés e um pai miserável como Amon, ele faz o que é reto diante do Senhor e anda no caminho de Davi, seu pai? Diga comigo, Davi, seu pai. Sabe quando Bartimeu, o cego, diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele está reconhecendo que o Rei dos Reis estava ali, Jesus. Esse é um título messiânico para dizer, para se lembrar que Deus falou que jamais faltaria rei na casa de Israel, no trono de Davi. E Josias está dizendo que Davi era seu pai, era uma linhagem espiritual, não era uma linhagem carnal. Muitas vezes você pode achar que está no lucro, estando debaixo das asas, por exemplo, do pastor Natalino. Mas nós precisamos realmente estar na raiz de Jessé, na raiz de Davi, no trono de Jessé, no tronco de Jessé. Nós temos que estar no renovo que é Jesus. O renovo quer dizer Jesus, vinculados a Jesus, de uma linhagem realmente real. E não é título de nobreza humana que qualquer Câmara de Vereadores pode te dar. Então diz o texto, no versículo de número 10 de 2 Reis. Aliás, eu vou ler do verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Verso 10, relatou, pois, o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Presta atenção, Manassés era maligno, Amon era maligno. Mas agora Josias, que diz a palavra que era um menino de 8 anos, que tinha tudo para fazer a maldade que os seus líderes espirituais estavam fazendo, ele disse: mas eu não vou me corromper com o sistema. Você está aqui me ouvindo? Que Deus brote uma nação de sacerdotes, como Josias, como Jeremias, que não estão no templo disputando qual é o maior campo, pela condição financeira que ele pode dar, mas qual é o propósito de Deus de eu estar naquela cidade? Qual é o propósito de Deus de eu estar naquela nação? Qual é o propósito de Deus de eu estar naquele território? E para isso nós precisamos de um avivamento bíblico. Nós precisamos de um avivamento bíblico. E eu não estou falando ser versado em teologias humanas. Eu estou falando sobre ter recebido uma palavra, se agarrado a ela e ser obediente. Eu estou falando sobre o princípio de obediência. Porque missões não se faz, volto a dizer, com estratégias humanas. Se faz pelo princípio da obediência. É Deus que está te direcionando, é Deus que te designa para esse lugar, então vai. Ah, mas isso não dá lucro. Ah, mas essa congregação não tem caixa. Você decide como começa o fundamento do seu ministério. Se depende do vil metal ou do pão vivo que desceu dos céus. Você decide como vai ser o fundamento do seu chamado. Se corrompendo-se com os príncipes desse mundo, vendendo a sua alma pelos púlpitos, em troca de assessorias, de acordos, ou desfrutando daquele que é maior e está em nós. Eu não sei por que caminhos, por que lugares politicamente equivocados nós nos enveredamos.
Se o cair é do homem, e o levantar é de Deus. Há tempo de ser reconhecido nos céus, não como um homem mau, mas como um homem de bem, que andou nas sãs escrituras e não se contaminou com as coisas desse mundo. Então diz a palavra que Josias, quando lê o livro, ele rasga suas vestes, ele fica horrorizado com as coisas que ele ouve. Ele mandou que Uquias, o sacerdote, fosse consultar Ulda, uma profetisa, uma mulher de Deus. Diga, uma mulher de Deus. Diga, uma mulher de Deus. Presta atenção numa coisa, irmãos. Se nós não gostamos de ver mulheres ministrando a palavra, evangelizando, fecha os teus olhos, abre bem os ouvidos e deixa o Espírito Santo falar. Sabe, irmãos, hoje pela manhã eu falei um pouco disso, mas ontem à noite, abra comigo no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. O pastor Lauro, vice-presidente desse ministério, fez essa declaração como tema, assunto desse congresso. E eu gosto de anotar, seja quem for que esteja pregando. Seja quem for. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Vou repetir para você aqui, ó. Finalmente, ou seja, depois de todos os assuntos que Jesus, morto, ressurreto, tinha para fazer, de se revelar a pessoas, ele enfim, por último, ele se revela aos 11 discípulos, porque Judas havia suicidado. E os 11, imagina Jesus aqui no púlpito, e ele chama os 11 para conversar. E você pensa que maravilhosos são os meus discípulos? Que homens espirituais são estes? Sabe o que Jesus fala dos seus 11 discípulos? Ele, com muito amor, ele diz, pastores, aos discípulos, sim, Mateus, Marcos, Lucas, João, toda a turma. Ele diz, censurando eles, ralhando, brigando com eles: vocês são incrédulos e duros de coração. Sabe para quem foi esse discurso, irmãos? Para os futuros líderes apostólicos da igreja. E por que Jesus chama eles de incrédulos? De duros de coração? Porque era inadmissível que Jesus se manifestasse primeiro às mulheres. Escuta aqui, ó. Jesus ama tanto as mulheres que ele se lembrou que Eva serviu a Adão aquilo que não deveria, trouxe um fruto que não era de Deus. Mas porque Deus ama as mulheres e restaura o ministério delas, ele faz com que o Espírito de Deus se derrame sobre uma mulher chamada Maria, irmãos, para que dela viesse o unigênito do Pai. Isso se chama restauração profética ministerial das mulheres. E não é porque elas falam demais, é porque elas são sensíveis, quebrantadas, em geral emotivas. Mas Deus ama a alma das mulheres, que trouxe através de uma o seu filho, Jesus. E Jesus está desmascarando a religiosidade e o bloqueio mental dos discípulos, e dizendo a eles: eu chamei vocês, eu escolhi a dedo cada um de vocês,
e agora vocês estão presos com medo. Mas eu ressuscitei, e vocês não creram. Sabe por quê? As primeiras pessoas a quem Jesus se revelou na ressurreição, pasme você se não sabia: Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Salomé, Joana e outras mais. Mas os homens não deram crédito ao discernimento das mulheres, aos pastores casados aqui nessa noite. Você está em grande prejuízo quando você desdenha da sua mulher auxiliadora idônea. Você é um grandíssimo cabeçudo e precisa se assentar com Deus e se deixar ser instruído, sim, aconselhado por uma auxiliadora idônea. Ou você acha que o chamado é simplesmente seu, é meu? Nós somos uma equipe de uma só carne, homem e mulher. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Que Deus restaure o seu chamado, mulher. Mesmo que os homens estejam com incredulidade, com arrogância espiritual, com dureza de coração, muitos homens não estão avançando no seu campo de missões, porque não estão valorizando e honrando sua própria esposa. Aí você diz: os céus estão fechados, pastor presidente, porque não leram 1 Pedro capítulo 3, versículo 5, que os maridos devem honrar as suas esposas, considerá-las como parte mais frágil, para que as suas orações não sejam impedidas. Quanto mais você quer avançar e deixa a tua mulher para trás, como uma mulher muçulmana do Islã, subjugada por violência religiosa, porque chega aqui e não pode dizer: pastor, minha casa, meu casamento está de mal a pior, esse obreiro ele é maligno, ele é um Nabal, ele não é um Davi. Aí o obreiro diz: mulher, se o pastor me questionar sobre você, em casa não vai prestar. Vem para o congresso brigado com a sua esposa. Como Deus pode mudar os ares de Bragança se a minha casa não é alimentada pela verdade? Como as famílias de Bragança podem ser tocadas por uma igreja missionária se o fundamento dela está corrompido na sua base, no seu núcleo familiar? Porque agora os pastores querem não apenas casarem-se, querem se divorciar, segunda e terceira mulher, porque aquela é como a declaração de Adão: foi a mulher miserável que o Senhor me deu. Foi não. É porque você não é homem suficiente para estar na presença de Deus, para trazer uma palavra para sua casa. Esta é a verdade. Porque a minha mulher, amado, é reflexo do meu sacerdócio. E eu não posso publicar este evangelho aos quatro cantos da terra, se na minha casa eu não tenho reputação. Reputação, você fala sobre diáconos e você quer cargos, você quer o presbitério, você quer ser presbítero. Sabe como é que se chama um diácono? Não é porque ele dá cambalhota e ora em línguas. Atos capítulo 6, versículo 3 diz: primeiro atributo de um diácono quer dizer um homem que serve a Deus. Um homem de boa, alguém pode me dizer? Alguém de boa reputação. Sabe, eu trabalho com muitos líderes. Sabe como eu escolho obreiro? Não é porque ele prega uma mensagem poderosa que faz sinais e maravilhas, até o Satanás faz. Sabe como eu chamo obreiro? Você é casado com quem? Quem são seus filhos? Você tem negócio, você tem comércio? Seu nome está limpo? Tua conta está zerada? Como é que você é no seu lugar de trabalho? Era assim que nós deveríamos chamar os obreiros. Conhecer a vida dele. E Jesus conhecia os 11 discípulos e disseram: vocês são incrédulos e duros.
E a obra está travada, porque vocês não dão crédito às próprias mulheres. Quem trabalha com casais sabe, tem um adágio popular: sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Você perde a força quando você não honra a sua esposa. Voltando para Jeremias, diz então no verso 4: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Sabe, amados, muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens e adolescentes que estão aqui nessa noite, eles não querem saber de missões. Por quê, pastor? Porque muitas vezes seus próprios pais, que são obreiros, são complicados. Jeremias está olhando o governo, as situações, as circunstâncias. Muitas vezes ele se achou abandonado, rejeitado por Deus. Ele chega a dizer: Senhor, serias tu para mim como ilusório de águas, de ribeiros de águas que já passaram? No começo do seu ministério, da sua vida, você tem que ter uma palavra chamada convicção, que diz lá em Isaías 26, versículo 3: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo coração está firmado em ti, porque ele confia em ti. Você não pode produzir missionários, só o Espírito de Deus pode fazê-los. Isto quer dizer que você não tem que correr para ser visto pela liderança. Você tem que correr para diante de Deus, para Ele te fazer missionário. Os que mais desejaram correr para os homens, morreram com os homens. Mas os que foram para Deus, viveram coisas sobrenaturais. Então muitos missionários não querem, muitos jovens não querem, porque estão barrados na liderança, no sistema corrompido de iniquidade. Eles não querem. Mas quero dizer a você, as mulheres que estão aqui nessa noite, pelo amor de Deus, vamos todos orar. Amém, irmãos? Gerar em Deus as mudanças, em primeiro lugar, em nossas vidas. Quando ele diz, isso é importante você anotar: antes que eu te formasse no ventre materno. Agora presta atenção aqui, ó. Eu não sei de que buraco você veio, nem você sabe de onde eu vim. Isso não é importante. Muitos pregadores querem ser mais importante que a mensagem. Eu não sou mais importante que a mensagem. Isto foi importantíssimo na vida de Jeremias. Ele recebeu isto. O quê? Que palavra foi que veio a ele? Ele recebendo, ele mesmo: a mim me veio um dia a palavra de Deus na minha vida, que antes que ele me formasse no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. Eu vou repetir: antes de você ser colocado na barriga da tua mãe, ele já sabia quem era você. De novo, para você entender no seu espírito: antes da sua mãe ter você, muitas vezes com sofreguidão, com angústia, você pode ter saído com fórceps, com violência. Você pode não ter tido a companhia do seu pai e quiçá tua mãe tenha te abandonado. Antes de todo o bagaço que você tenha vivido,
Escuta aqui, ó. Lá na eternidade, Ele olhou para você e disse assim: eu te conheço. Aí você diz assim: mas se Deus me conhece e sabe da minha vida, por que desgraça Ele me colocou nessa família? Me perdoe essa palavra, mas era isso que eu dizia. Meu pai, chinês, engenheiro das centrais elétricas do meu estado, um cargo de diretoria. Conheceu a minha mãe, trabalhava na Varig Cruzeiro em Recife. Ele era engenheiro de aeronave, chinês, fugindo de Mao Tse Tung, o governo comunista, foi parar em Formosa. De lá se formou, serviu na Marinha, viajou para os Estados Unidos, formou-se, outra graduação, veio para o Brasil, conheceu a minha mãe em Recife, foram embora para São Paulo, casaram-se. Eu nasci, minha mãe do Maranhão, eu fui nascer lá. Mas a minha mãe tinha gravíssimos problemas espirituais. Sua família, por parte de mãe, estava sempre nas artes mágicas, na feitiçaria, e ela tinha que desenvolver mediunidade, receber entidades como a minha avó, que recebia. E ela foi atormentada por espíritos de loucura. Aos 44 anos ela suicida-se, num tratamento, numa clínica para doentes mentais. Eu cresci nesse ambiente, vendo a minha mãe entrando e saindo de hospitais, de clínicas psiquiátricas, levando choque, era um dos tratamentos. E sabe o que eu dizia, meu irmão, e você que está me ouvindo aqui? Eu dizia que Deus não existia. Eu não queria Deus. E para mim todos os crentes era, naquela época, destituídos de inteligência e queriam macumunar o evangelho, lucrando e sendo mercenários, ladrões, para ser curto e grosso. Eu já na quinta faculdade, um belo dia, Deus me chama para o ministério, e eu larguei. Eu pensei que seria missionário. Eu trabalhava com drogados, hippies, homossexuais e prostitutas, todas as noites de sábado na minha cidade, todas as noites, e eu não queria ser pastor. Mas entreguei a minha vida para Deus depois de achar que Ele não existia, 3 meses depois dela ter falecido. Eu vi muita coisa que não prestava, não valia a pena. Eu vi muitas coisas e vejo na congregação, mas assim como Josias, olhando para lideranças que são malignas, todos os dias eu tenho que escolher andar em retidão. E o seu chamado corre risco. Quando você olha homens e mulheres que não vale a pena, que não são referências, você se detém, você perde tempo criticando e falando mal, mas não vai para Deus vir sobre a sua vida e te encaminhar para o seu destino espiritual. Você está perdendo tempo. É bem verdade que alguns, por verem a perpetuação de um sistema corrupto, se misturaram tanto, se coadunaram, que se tornaram iguais àqueles que um dia criticaram. Mas ainda dá tempo, porque Jesus está voltando. E você pode encerrar a sua carreira bem, porque para Deus é mais importante o fim de todas as coisas do que o começo. Ainda há tempo de se arrepender e voltar para a verdade. E eu não estou falando, talvez para alguém que está me ouvindo, que não seja da particular congregação nossa. Eu estou falando para esta casa. Ainda dá tempo de se realinhar as escrituras. Isto é importante, verso 5 volta a dizer, Deus fortalecendo Jeremias, porque ele ia enfrentar a Síria, o Egito, a Babilônia, reis e príncipes malignos.
e Deus estaria sempre no controle. Então quero dizer a você, amado, que vem de uma família degradada, que não teve saúde emocional, que não teve um pai como Ilquias para te alimentar com a verdade, mesmo ele sendo da sua denominação. E eu quero te dizer que você pode andar de uma forma diferente. Você está me ouvindo? Ser uma igreja, ser igreja relevante, ser igreja. Igreja não é prédio, não é a denominação, igreja somos nós. Nós somos corpo de Cristo, sem placa denominacional. Ele não vem buscar somente a Assembleia de Deus, ele vem buscar a Assembleia dos Santos, seja quem for. Esse verso 5, amado, eu lembro quando Jesus ouviu de Deus, e ele não tinha feito nenhum milagre. Ele ouviu de Deus dizendo, no dia em que ele obedeceu e foi batizado por João Batista, Deus Pai diz a ele: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Alguém se lembra disso? Por que Deus Pai teve que falar para Deus Filho, diante dos principados e potestades: ei, você é o meu filho em quem eu me alegro? E sabe, a alegria do papai não é um pastor, não é um homem de Deus, uma mulher de Deus que faz sinais e maravilhas. Sabe por que Jesus ouviu que ele era o considerado do papai? Porque ele obedeceu e foi batizado por João Batista. Ele não transformou água em vinho, ele não curou os enfermos, ele não batizou ninguém com poder. Você está me ouvindo? Ele não fez nada disso. Pastores, igreja, a obediência a Deus é mais poderosa do que qualquer investida de Satanás. Você está achando que no seu ministério é Satanás que te resiste? Não, é Deus que resiste o soberbo. Quando, pastor? Quando ele não se sujeita à palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se na obra você está achando que está sendo resistido pelo diabo, você talvez esteja equivocado. Porque quando eu estou sujeito à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu vou experimentar o melhor de Deus. Então, para aquele missionário que está em obediência, escuta essa: seja qual for a tua crise, o teu problema, Deus é a sua porção, Deus é a sua provisão, Deus é o seu pão, Deus é a sua bebida. Era uma cura no ministério de Jeremias. Você está me ouvindo aqui? Pastores, homens e mulheres de Deus, missionários, todos somos aqui, amém? Não deixe que o seu passado roube aquilo que Deus tem com a sua vida. Pastor, como é que o senhor se livrou dessa opressão? Porque eu queria me matar. Do jeito que minha mãe cometeu o suicídio, eu também queria me matar. Eu já tive depressão, eu já tive angústia. Eu já me senti, sabe, ninguém, a terceira pessoa depois de ninguém. E eu espero que esta casa de missões não faça do púlpito, não faça do seu ministério lugar de esconderijo para feridas. Porque os verdadeiros homens de Deus sempre expuseram as suas limitações. Porque é por este poder que nós vivemos, disse Paulo: eu me alegrarei muito mais nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Sabe quando é que você se torna um missionário? Expõe as suas fraquezas, diz para ele que você se achou numa família miserável e você tem vergonha disso. Alguns têm vergonha de dizer de que cidade são, de que bairro, de que morada, de que lugar, de que linhagem. Pois eu quero te dizer que aonde houve desonra, aonde houve vergonha, em Jesus a dupla honra. Olha para Jesus, rejeita essas vestes de inferioridade, de rejeição. O que Deus tem contigo, amado, Ele não chamou, diz 1 Coríntios lá, Ele não chamou muitos de nobre nascimento, Ele chamou os humildes. Os humildes, amados. E não está falando de condição financeira, porque há muitas pessoas que não têm dinheiro, mas são extremamente orgulhosos. Versículo 6: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Diga comigo: Senhor,
Eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. Pastores, eu estou há 26 anos debaixo da mesma autoridade pastoral. Há 22 anos numa congregação. Há 16 anos liderando o ministério e outros pastores. E eu continuo dizendo: Senhor, eu não sei falar. Você pode fazer a faculdade que você quiser, o curso teológico que você quiser, mas essa palavra é espírito e vida. Essa palavra é espírito e vida. Jeremias está escrevendo, amado, é o livro dele. Sabe o que ele está dizendo no livro dele? Eu disse para Deus um dia: eu não sei falar, eu não sei ministrar, eu não sei o que fazer, eu me acho pequeno demais. Sim, ele era novo, mas vale até hoje para mim e para você. Está escrito, é textual, é um profeta às nações que está reconhecendo: eu não tenho intelecto suficiente para tocar quem quer que seja. Embora muitos agora querem pastores coach, enfim. Irmãos, mais vale um homem quebrantado diante de Deus do que as muitas letras. Porque Deus é capaz sim de usar um gago como Moisés. Deus é capaz sim de usar Gideão, o menor da tribo de Manassés. Deus é capaz de usar Jeremias, uma criança, um menino, cara. Sim, Deus é capaz de usar Moisés, um assassino que começa o seu ministério todo errado. Não desabona ninguém, nenhuma liderança dizer: eu não sei isso, me ensina por favor. Eu tenho as melhores equipes, sabe por quê? Que trabalha com casais, com noivos, com jovens adolescentes. Eles são melhores do que eu naquelas áreas, são os meus especialistas, eu honro eles. Sabe, amado, liderar pessoas não quer dizer que você bota ela para trás, você coloca do seu lado. Nós temos que ter a humildade de emancipar pessoas, liberar pessoas para o chamado delas. E algumas não querem Deus e servir, porque estão subjugadas pelo governo de homens. E você que está aqui, nunca se levante com quem quer que seja. Tenha seu anatote, o seu lugar de oração, vai para Deus. Deus muda os corações, Deus muda a sorte. Os homens como o profeta Samuel erram, nós erramos, e eu quero te pedir perdão, pelo amor de Deus. Você que está aí em casa, ouvindo pregadores, mensagens, ouvindo pastores, só há um que é infalível, é Jesus. Então eu quero te pedir perdão, você que está em casa, por todo pastor que violentou a sua vida religiosamente, que te manipulou, que te saqueou, que arrancou teu couro, que te seduziu, que abusou de crianças. Não é no mundo, cara, é dentro da igreja que está acontecendo isso. Precisamos nos arrepender, porque quando nós não sabemos falar, nós magoamos pessoas, nós ferimos pessoas. E eu quero te pedir perdão por todo e qualquer pastor que tenha te magoado e te ofendido, falado, dito coisas que não são verdadeiras sobre a sua vida, que desprezaram a sua vida, talvez como os 11 discípulos que desprezaram as mulheres às quais Jesus se revelou a elas. Homens e mulheres que talvez tocaram a sua vida, te abusaram, molestaram sexualmente. Por isso Jesus está dizendo para o espírito profético dessa noite: ei, antes que você estivesse nesse ventre, eu te conheci. Você está me ouvindo, amado? Deus sabia da sua existência. Tiago capítulo 1 versículo 18: pela palavra da verdade Ele nos gerou como que primícia das suas criaturas. Pelo amor de Deus, perdoa os teus abusadores, libera perdão.
Pastor, e os casos de violência? Não é caso de gabinete, é caso de polícia, de delegacia. Ah, mas ele é obreiro, ele é pastor. Delegacia! Todo jugo saia de sobre nós, saia de sobre você. Que a verdade venha. Que tudo aquilo que é feito no oculto, Deus diz na sua palavra, não há nada feito em oculto, Deus dá a saber. Deus disse para Jeremias: não digas, não passo de uma criança, porque a quem eu te enviar irás, e o que eu te mandar você vai falar. Você quer amadurecer no seu chamado missionário? Você realmente quer ser um homem maduro, um homem preparado, uma mulher de Deus enraizada na verdade? Presta atenção que Jeremias está me dizendo. Que amadurecer significa ir aonde Deus manda e falar aquilo que Ele diz. Quando todo homem sobe nesse púlpito, em qualquer lugar que ele esteja, e fala aquilo que Deus não diz, e vai aonde Deus não mandou, ele está contrário ao chamado dele. Porque a minha natureza, amado, a sua natureza, diz Davi no Salmo 143, precisa ser todos os dias confrontado com o reino dos céus. Não foi a outros que Jesus ensinou a oração sacerdotal, foram aos seus discípulos. E ele estava dizendo aos discípulos: ei, vai haver dias que vocês vão querer correr, vocês vão querer entregar, vocês vão querer desistir. Então ele disse para todos ouvirem, ensinando a primeira palavra: Pai. Escuta aqui, você que está aqui nessa noite. Se o seu pai foi um ordinário, se o seu marido, se alguém, um homem de autoridade, não foi o que deveria ser, Jesus está te dizendo: o Pai nosso de cada dia. Ele está aqui nessa noite para ministrar o seu coração. Ele não é aquele homem mau que Josias viu na figura de Manassés e de Amon. Você está me ouvindo? Que Deus cure os seus olhos nessa noite, que toda referência de paternidade maligna caia por terra, e verdadeiramente o Pai nosso que estás nos céus seja sobre nós nessa noite. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele estava ensinando: discípulos, vocês têm que clamar para que o reino de Deus desça. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Presta atenção. E Jesus não estava ensinando uma oração para eles pregarem às pessoas. Jesus estava ensinando uma oração para eles vivenciarem, porque ele sabia que eles enfrentariam problemas ministeriais, e eles tinham a natureza pecaminosa, tendenciosa para o pecado. Tanto é que a oração do Pai Nosso encerra, sabe como? Escuta essa: e não nos deixes cair em, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a... Presta atenção aqui, ó. Se Jesus ensinou os seus discípulos a dizerem: e não me deixes cair em tentação, diga comigo, tentação. Sabe aquele sinal amarelo que aparece quando você está bisbilhotando a mulher alheia, olhando para aquilo que não deve, falando que não deve, tocando que não deve, andando no caminho que não deve? É a tentação querendo te tragar para consumar o pecado. Então, sobre a tentação, quando Davi diz: ensina-me a fazer a tua vontade, em outras palavras, sabe o que Davi estava dizendo?
eu estou sendo tentado a fazer o que eu não devo. Amados, confessar tentações não é vergonhoso. Vergonhoso é tomar uma atitude e cair no pecado. Você está me ouvindo a diferença? Deus é gracioso, irmão. Ser tentado, ter uma opressão, significa dizer que você tem que correr para Deus e confessá-la diante de Deus, que vai te socorrer e te livrar da cilada do passarinheiro. Você está me ouvindo? Todos nós, irmãos. A Bíblia diz, 1 João, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Sabe o que o mundo lá fora, a Bragança está cansado de ouvir? É que eles acham que nós aqui somos os caras, os certinhos. Mas nós temos que ser os primeiros a dizer e reconhecer: se eu não fazer morrer a minha natureza carnal, já era. Minha esposa está do outro lado, na outra cidade. Ninguém sabe de mim, cara. Você não sabe onde eu estou. Davi estava dizendo: eu rendo o meu coração, porque eu preciso amadurecer todo dia. Alguém aqui comigo ainda? Então, para finalizar, diz o verso 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu a mão, o Senhor estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares e destruíres, arruinares e também edificares e plantares. Não temas diante deles significa: anda na verdade, faz o que é genuíno, faz o que é autêntico. Não joga para a torcida, não demonstra aquilo que você não é. Reconhece a sua imaturidade em áreas da sua vida. Seja aconselhado, peça ajuda. Sabe, eu estou lembrando aqui de 3 amigos, pastor Carlos Natalino, que Jeremias teve ao longo desse processo. 3 parceiros. Um deles era uma comunidade dos recabitas. Jeremias usou eles como exemplo, porque todos se embriagavam, todos desobedeciam a palavra de Deus. Mas os recabitas foram um consolo na vida de Jeremias e usado como analogia para o povo de Israel que não obedecia a Deus. Mas os recabitas obedeciam o seu pai espiritual, que se chamava Jonadab, um sobrinho de Davi. Esses homens tinham uma vida simples no campo, então eles não perverteram seus costumes com a realidade de Jerusalém e se manteram fiéis a Deus. O segundo chama-se Ebed-Meleque, é um título oficial que quer dizer o servo do rei. Amados, ele é um etíope, ele é um eunuco. Sabe por que existem os eunucos? Os que foram castrados? Para não se deitarem com as concubinas do rei, para administrarem a casa real, porque não estão de olho nas coisas do rei do palácio. Jeremias tinha um companheiro, um amigo, chamado Ebed-Meleque. O que fez esse homem? Em Jeremias capítulo 35, ele intercede junto ao rei, para que Jeremias não morra de fome. Sabe o que eu vejo? Eu preciso de amigos que me trazem palavra. Eu preciso de pessoas que possam me aconselhar, porque tem dias que eu estou com fome e eu não consigo ter uma palavra de Deus para a minha vida, e eu preciso de conselheiros. Toda liderança precisa de conselheiros. Quem são os seus conselheiros? Quem são os homens que andam com você? Não para constar como número: esse é presidente, esse é vice, esse é de campo, esse é aquele. Quem são os seus amigos que não deixam com que você erre o caminho nos dias maus? Quem são os amigos que tornam mais fácil a caminhada, os carregadores de fardo, as pessoas que você pode confiar? Sabe por que muitos pastores estão suicidando? Porque não fizeram amigos na caminhada. É um dos motivos.
porque não tinham com quem confessar as suas demandas, as suas dificuldades, e se isolaram. E o outro amigo é Baruque. Baruque é secretário de Jeremias. Ele tem um cargo oficial no palácio. Ele é um escriba. E ele pôs o seu cargo, ele pôs a sua posição, o seu pescoço, a serviço de Deus, para servir Jeremias. Então, quando Jeremias foi proibido de ir para o pátio e entrar no templo para ler a palavra, ele foi proibido de entrar na congregação para ler a palavra. E nós estamos diante de muitas congregações que é proibido ler a palavra e confrontar as ovelhas. Mas ele disse: Jeremias, escreve aí que eu vou lá dizer. Tu vai mesmo dizer? Tu vai colocar teu cargo em risco? Eu preciso falar a verdade. Escuta aqui, ó. Eu preciso de amigos na caminhada que não batam a mão no meu peito, no meu ombro, dizendo: oh, mas que maravilha. Eu preciso de amigos sinceros, que não estão desejando o que eu tenho, mas querem que eu avance naquilo que Deus trouxe. Eu preciso de amigos que me estimulam ao meu chamado, que sim, vão dizer para mim: isso aqui, ó, não foi bom, você falou que não deveria, isso não foi legal. Nós temos pessoas que possam nos corrigir na caminhada. Então, se nós temos, é um bom sinal de que nós vamos mais longe. Vamos ficar em pé e adorar o Senhor, amém? Você pode agradecer a Deus pela palavra? Fecha teus olhos onde você estiver. Agradece ao Senhor. Feche teus olhos, por favor. Os lugares difíceis que você tem estado. Onde está a tua Anatote? Onde está o teu local de oração? Cadê o seu tempo de oração? Qual é a palavra de Deus para a sua vida? A Bíblia foi encontrada na casa, no templo, jogada. Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua leitura? Fecha teus olhos, irmãos, vamos orar, esteja em oração. Até aqui foi Deus falando conosco, daqui em diante é você falando com Ele. Será que você pode dizer como Jeremias: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo? Será que você tem uma palavra para você? Eu não estou falando de ter uma palavra para uma conferência, eu não estou falando de ter uma palavra para ser pregada, eu estou falando de você ter uma palavra para você, para o seu coração, uma meditação onde Deus está falando ao seu espírito, da sua própria vida, das áreas da sua vida que precisam amadurecer, se enraizar, para que você e eu sejamos um instrumento realmente edificante, nos lugares onde Ele nos colocou. No seu comércio, no seu trabalho, no seu bairro, na sua escola. Isso é missões. Você que acha que não tem propósito de Deus na sua vida, está perdido, perambulando, rodando, aonde você estiver, na sua casa, por exemplo, coloque seu coração diante dele. Ele é um Deus de propósito. Pergunta àquele que te fez qual é o propósito da sua vida. Talvez você está perdendo tempo demais contendendo com o oleiro, como diz a palavra, brigando com Deus, sem entender o que Ele tinha com você. O final da minha história é que eu entendi que toda amargura que eu tinha no coração e raiva de Deus é porque a minha família decidiu viver sem a palavra, se congregar, estar em ambientes de religiosidade, mas a palavra não fazia parte da vida da minha casa. E a palavra precisa voltar. E eu não estou falando de tê-la aberta
escrivaninha, na sua estante, ou mesmo embaixo do seu braço. Eu estou falando de nós sermos uma carta aberta, como Paulo diz, carta viva. Quando as pessoas olharem para você, vão dizer: eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus. Eu quero esse Deus. Se Deus falou ao seu coração e arde isso no seu espírito, e você tem clamado a Deus por uma palavra de envio sobre a sua vida, e se você está em circunstâncias adversas, saia do seu lugar, eu quero orar por você. Ah, Senhor, eu tenho servido, mas eu não tenho a alegria do serviço. Tudo bem, meu irmão? Só está se reconciliando. Eu quero fazer parte de uma geração que ouve Deus. Enoque, amado, ouvia Deus. E você não encontra na Bíblia o que ele fez. Você só encontra: Enoque andava com Deus. Aleluia. Muitos vão se surpreender. Não é pelo que você fez, mas é pelo que você deixou de ouvir, que muitos não serão arrebatados. Glória a Deus. Então Deus nessa noite está abrindo ouvidos espirituais de pessoas para servir na direção que Ele quer, para ir na direção que Ele quer. E se Deus falou ao seu coração, saia do seu lugar, eu quero orar por você. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber Escuta bem, Assembleia de Deus. Seus pais espirituais suecos ouviram uma palavra de direção para a vida deles. Só um instante. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Quem são os homens e as mulheres que querem ouvir com assertividade, como Jeremias? Esse é o lugar que eu te quero, vai lá e fala. Essa é a maneira que eu quero que você se mova, vai lá e faz. Eu estou impressionado porque então você está me dizendo que nós escutamos com clareza, que nós não temos lutas na nossa alma, sentimentos de inferioridade, de competição, desejo por lugares. Aonde você se encontra? Aonde você está agora? Em que ambiente espiritual você se encontra agora? E eu sinto te dizer, mas você não vai ter de mim, porque Deus quer ministrar o seu espírito nessa noite. Então veja o que eu estou lhe dizendo. Um chamado não é dado por mãos de homens, é dado pelo Espírito do Senhor.
Sabe o que é ter uma agenda e trabalhar em Deus, aonde ir e o que fazer? É assim. Deus está à tua espera. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra. Obrigado por, Senhor, realinhar os nossos corações. Obrigado por esses homens e essas mulheres que estão aqui diante do Senhor e que não estão temendo estar diante de pessoas, porque muitas vezes, Deus, nós achamos que ir à frente e ficar de joelho é ter algum tipo de pecado, de algum tipo de iniquidade que desabone quem nós somos em Ti. Nós como igreja, Senhor, deveríamos ser os primeiros a reconhecer que falamos o que não devemos, agimos, fazemos o que não deveríamos, e nós pedimos perdão. Nessa noite que Teu Espírito, Pai, continue sacudindo a Tua igreja e trazendo, Senhor, convencimento de pecado, curas emocionais, cura de paternidade, trazendo sobre corações, Senhor, em nome de Jesus, o Teu bálsamo, para que eles possam Te ver como Pai, quando não viram referências humanas. Que a cidade de Bragança, Senhor, se prostre diante de Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e nunca diante de homens ou placas denominacionais, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, missionários com o Teu coração, capaz, Senhor, de vivenciar a Tua verdade em qualquer circunstância. Nós Te agradecemos por essa noite. Há alguém aqui que queira entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Jesus Cristo, a verdade? Só levantar a sua mão. Aqui, pastor, tem pessoas aqui que querem entregar a sua vida para Jesus. Onde você estiver, peça ajuda para alguém te trazer aqui para a gente orar por você, amém? Tem mais outro irmão aqui. Você em casa, você também pode orar, abrindo o seu coração e dizendo: Jesus, eu quero declarar que Tu és o meu Senhor e meu Salvador, e eu quero andar em verdade e não em religiosidade. Há mais alguém que deseja se reconciliar ou entregar a sua vida publicamente a Jesus? Só levantar a sua mão, alguém vai olhar aí para você e te ajudar a vir aqui à frente.